professora. Oi, bom dia. Bom dia. A senhora sabe quando vai ser as férias? Se ela tem uma base? Ô, Vitor, geralmente, todo ano, dia 18 assim, tem ninguém na escola mais. Dia 18 de dezembro. Não sei o que vai seguir o percurso, né? Geralmente 18, fica até dia 20, 21, 22, um pessoal fazendo recuperação, essas coisas assim. Mas dia 18, o pessoal tá bonitinho, já nem pisa na escola mais, não tem ninguém na escola mais, sabe? 18 de dezembro. Para ser mais precisa ainda, dia 15 já não tem ninguém. Mas eu acho que deve seguir o mesmo percurso, mas assim, ninguém da diretoria da escola nem tocou no assunto de dezembro com nós ainda não, sabe? Eu estou também sem saber. Se eu souber antes aí, eu falo para vocês. Mas geralmente sempre é assim, sabe? Entre 15 e 5 de dezembro a gente não tem mais nada, não. Só recuperação, aluno entregando por essas coisas, esses trem assim. Você já está querendo férias já? Olha. Com esse tanto de feriado aí? Ah, não, Vitor. Ah, foi pouco, né? Pruma o corpo aí, que eu tô. Você já viu que hoje, né? Eu já cheguei chegando. Vamos lá. Pruma o corpo. Professora, mas a senhora Oi. Bom dia. Bom dia, Ilma. Joia? Beleza. Aqui, mas a senhora está falando negócio de recuperação, tem esse ano com certeza vai ser diferente, né? Porque como é um ano atípico, que não vai ter as provas de 30 até o final do ano, só de 20, então não vai ter recuperação esse ano, né? Só ano que vem, né? Ah, não. Deve ter. Ai, meu Deus, estou todo perdido aqui, peraí. Sumi meus trem. Não, deve ter recuperação do mesmo jeito, tá? Eu acredito que vai ter tudo do mesmo jeito. É porque é para algumas turmas encerram a prova de 30 antes do que a gente. Tem isso também, isso, cada um. Por exemplo, sexta-feira agora tem uma turma encerrando 30 pontos, a prova de 30. Aí a recuperação também, gente, Obrigada, deve ser... Carol. A recuperação deve ser via online também, né? Pela plataforma, entrega trabalho pela plataforma, é tudo assim agora. Mudou tudo, né? Deixa eu espelhar aqui de novo. Mas eu acredito que dia 15, assim, a gente já deve estar aí em férias aí, acredito eu. Mas aí, quando volta, por exemplo, em fevereiro também, tem que ver a data do carnaval para ver quando que volta. Esses trem tudo aí. É uma confusão danada. Esse ano que vem não vai ter carnaval no início do ano, não, professor. Pelo que eu vi no jornal, eles estão querendo empurrar o carnaval para maio ou junho. Tudo muito próximo por causa da doença, ainda está à vista, né? Isso, em questão é isso mesmo. Lá fora fechou tantas cidades novamente, né? Para isso chegar aqui de novo, gente, é um pulo. Para chegar de novo é um pulo. Do jeito que o povo fechou e fora às pressas, Verdade. Do mesmo jeito que não ia chegar aqui, chegou, né? Com certeza. Meu Deus do céu. Os trem estão doidos para acabar. Os trem, nós ir para tudo para a escola. Todo mundo tá vendo aí o slide? Tá dando para ver? Deu certo, né? Então tá. Sim. Então a gente estava lá em embolia pulmonar. Então o que acontece, né? Vamos explicar de um jeito mais fácil ainda. Então, a gordura é um trombo, é um coágulo de gordura, né? Então, o que é a gordura, né? Eu vou comendo minha alimentação que não seja saudável ao longo do tempo e vai acumulando gordura. Onde que acumula gordura? Ao redor das artérias. E, às vezes, por um processo fisiológico, eu posso... um pedaço de gordura que está aqui ao redor do trombo, da artéria, ele pode deslocar um pedacinho, começar a andar lá dentro do meio da sua artéria. Só que, infelizmente, ele resolve parar. Quando ele resolve parar aqui, ó, numa bifurcação, numa passagem do sangue. É onde que tudo vai parar, no seu sistema todo vai parar. Então, isso que é embolia pulmonar, por isso que é tão sério e tão grave, né? E ele pode parar em qualquer lugar, em qualquer ramificação, em qualquer bifurcação, tá? Então, onde que muito acontece, igual eu falei, nas cirurgias que tira, como chama? De lipoaspiração, porque é onde dilui, né? Dilui muita gordura para sugar, e às vezes um daqueles trombos rompem durante a cirurgia e tampa
uma artéria e uma veia, e vem toda aquela complicação do paciente. A embolia pulmonar, ela é sempre consequência de algo que aconteceu também no paciente, tá? Então, algumas vezes pode ser um rompimento de um fragmento de gordura lá dentro, que está lá vagando e parou num lugar onde não podia parar, mas também pode ser oriundo de algo que aconteceu, como lipoaspiração, preenchimento de bumbum, que a mulher fez lá, alguma coisa relacionada assim, tá? Então, é um trombo gorduroso que pode parar. Essa imagem, mais para vocês imaginarem aí, que ela pode percorrer em todos os vasos, né? Professora, pode ir lá para a cabeça? Também pode. A mesma veia que passa femoral, abdominal, ela vai percorrendo o corpo inteiro, ela só muda de nome aonde ela está passando, no trajeto dela, né? Ótimo, agora a gente vai para o efizema pulmonar. Então, vamos lá. Edema, embolia, efizema. Então, efizema a gente viu bastante lá atrás, né? Então, aqui a gente tem o ciclo evolutivo de um fumante. Então, aqui eu tenho um pulmão saudável, os alvéolos, que são saquinhos que ficam na pontinha lá, que enchem de ar e voltam. Quando eu começo a fumar, eu já começo a ter esses pequenos pontinhos dentre eles, reservados, guardados aqui. À medida que eu vou evoluindo o tempo, né, fumo 1 ano, 2 anos, 10 anos, os meus saquinhos não morrem e nasce outro não, né? Os alvéolos que a gente tem são os mesmos sempre. Então, se ele fica doente, né, com esse acúmulo, ele vai ficar sempre doente com esse acúmulo. Então, aqui ele vai ficando cada vez mais acometido por essa fumaça, né, do cigarro. Eu posso ter um saquinho, né, um alvéolo praticamente morto aqui, né, de tanto acúmulo de fumaça do cigarro, né, e aonde que eu tenho, ao longo do tempo, um pulmão dessa forma, né, um pulmão doente, com todos aqueles sintomas, né, de um paciente com efizema pulmonar. Então, como que eu vejo o diagnóstico, né? Então, isso aqui, gente, eu dou... Tem literaturas que você vai ver como morte do alvéolo, morte desse... Vocês não falam saquinho, igual eu estou falando, não, que é feio falar, né? São alvéolos, tá? Então, ele fica num processo, né, inflamatório. Aqui ele começa com esse processo inflamatório, mas depois vem com a morte, né, do alvéolo. O que eu vou ver no meu paciente, né? O que vai acontecer? Isso aqui é a mesma imagem, né, anterior. Aqui a gente vê o ciclo evolutivo de como que eu chego até lá. E aqui eu tenho a mesma imagem de um outro desenho, né? Eu tenho um alvéolo saudável e um alvéolo completamente destruído, né? De tanto acúmulo dessa fumaça de cigarro. Então, quais são os sintomas, né? Isso cai na prova de vocês aí, né? São sintomas de efizema pulmonar, exceto... Então, é simples, gente, é só uma questão de parar para pensar. O que fumante que vocês conhecem mais tem? Cansaço, né? Vive assim, né? Vive cansado. Então, vive cansado. Ele vive dando aquelas respirações profundas, como se tivesse tido... Rayane, você é muito novinha, Rayane. Eu já nasci cansada, porque minha mãe fumava. Isso. Os meus pais pararam de fumar quando engravidaram, né? Minha mãe engravidou. Mas o meu pai morreu de câncer de mama e o médico fala... câncer de pulmão, por causa de... o maior indício dele foi o cigarro. E na adolescência, né? Meu pai morreu falei para vocês, com 72 anos, mas ele fumou na adolescência, né? Então, fica mesmo, né? Então, é muito sério. O histórico... Para me distrair, porque esse cigarro não tá dando... não. Moça bonita dessa. Então, isso atrapalha, né, a gente nessa questão do trabalho, né? Esse cansaço fisiológico, então atrapalha em várias coisas, vários requisitos. Uma caminhada, um exercício físico, uma atividade, uma musculação que você quer fazer, subir uma escada. Então, traz esse cansaço. Você fica assim, né? Muito bom. Porque fica aquele bronco, fica daquele jeito, né?
É, Eu tenho respiratório, então, assim, eu fumo de safadeza, porque não adianta nada. Eu já fiquei 1 ano e 1 ano e meio sem fumar. Voltei arrebentando. é, Aí, ansiedade, junto à ansiedade, eu desconto tudo no cigarro. Aí, assim, vou ter que descontar em outra coisa, porque não tá me dando. não tá mudando, amiga. Não tem jeito. Pensa bem aí, que não dá, não. Então, quais são os achados radiográficos, né? Que eu não tenho nenhuma radiografia, essa aqui é de outra coisa, a slide está fora do lugar. De um efizema, né? Mas é clássico um paciente de efizema, no raio-x, a gente identificar que é via de fumo, né? Na hora que chega lá falando, eu sou fumante há tantos anos, no raio-x é clássico, né? A gente sempre consegue ver resquícios desse paciente fumante no raio-x. Então, eu vejo pulmões aumentados, né? Dimensões aumentadas. Eu não vejo, às vezes, alterações de tons, de tonalidades de cinza, escalas de cinza, no início dos brônquios, né? Eu vejo mais no final das ramificações, que é onde eu vou chegar até os alvéolos, tá? Esse slide aqui, gente, deixa eu voltar aqui primeiro no efizema. Tem as classificações dos tipos, né, de efizema. Então, tem o efizema centrolobular, efizema panglobular e efizema paracicatricial. Essas 3 classificações aqui, gente, no hospital da minha vida inteira, todas as áreas que eu trabalhei, eu nunca vi médico descrever essas 3 classificações aí não, tá? Efizema pulmonar, ponto. Ou então só coloca efizema, porque efizema eu já sei que vai ser pulmonar. Então, quando eu tenho efizema centrolobular, é o lugar aonde que o efizema está mais localizado, né? Atinge mais os bronquíolos, a lesão fica maior. Efizema panlobular é que envolve as estruturas capilares, né? Mas aos arredores. E o efizema paracicatricial está associado a múltiplas cicatrizes no pulmão. Então, é onde que o cigarro, além do alvéolo, vai deixar cicatrizes dessa fumaça lá dentro. Então, é a forma de diagnóstico mesmo, mas eu não vejo em laudos, em algumas coisas assim, o médico descrever com esses detalhes assim, não. É efizema e ponto. O Bialy coloca lá o pulmonar. Vou voltar um pouquinho com vocês. Arbestose e silicose, tá? Relacionado à radiografia que vocês vão fazer. Então, a arbestose, vou perguntar já para vocês aqui. Então, a patologia que é a arbestose, ela é uma patologia o quê? Acúmulo de fibras de amianto, né, gente? Opa! Acúmulo de inalação, né, de pedra, né, do trabalhador, é uma doença ocupacional. A silicose já é diferente, olha, então a arbestose, eu vou ver mais inferiormente nas radiografias, né, no ápice do pulmão, até a metade do pulmão, e já a silicose, eu vou ver essas alterações mais superiores na radiografia de pulmão, tá? É uma radiografia simples de pulmão, como vocês já aprenderam, mas agora vocês estão vendo as alterações relacionadas a essas doenças pulmonares. Agora, eu vou para epiglotite. Então, eu saio de pulmão e vou para outra coisa agora. Na epiglote. Deixa eu só espelhar o outro aqui. Estou na página finalzinho da 17. Então, eu já expliquei para vocês várias vezes, tudo que termina com it é o quê? Inflamação. Inflamação. Graças a Deus, inflamação. It é um processo inflamatório, apendicite, tendinite, né? Então, bursite. Então, a epiglotite também é uma inflamação da epiglote, ponto. Se eu perguntar para vocês lá numa prova aberta, né, que não vai ser o caso, se eu perguntar lá, explique o que é epiglotite. É uma inflamação da epiglote. Tá certo? Está certíssimo, tá?
Então, é uma inflamação da epiglote. Então, vamos retornar aqui na anatomia, né? Então, estou vendo o paciente aqui de perfil, é esse paciente aqui. Eu estou vendo ele aqui de outra forma, né? Olhando o processo anatômico, fisiológico dele. Então, aqui eu tenho a epiglotite, né? Que é aquele sininho que ele tem que fechar e abrir quando você está deglutindo, né? Fazendo o processo de deglutição. E eu tenho a tal da garganta inflamada, para quem, né, gente? Nós não podemos falar isso, esqueceu, né? Nós somos um menino estudado que não pode falar isso mais. Então, é um processo inflamatório da epiglote. Então, ela fica mais edemaciada, né? Cadê o glossário de terminologias? Está todo mundo com ele aí do lado, não tá? É bom, gente, esse glossário a gente fazer na sala de aula, porque todo mundo tem que ficar com ele mesmo, porque a gente está vendo se tá ou se não está. Então, ele fica mais edemaciado. Esse aqui. Só um minutinho que meu computador vai desligar. Está descarregando. Então, onde a epiglotite fica mais edemaciada, avermelhada. Então, edemaciado é inchada, edema, né? Esse vermelho se chama rubor. Então, é onde eu tenho a epiglote mais edemaciada e vai causar esse processo. E por que ela está com todas essas características que a gente falou, né? Essas terminologias? Porque ela está inflamada, né? Se ela não tivesse inflamada, olha só, ela está inchada, que é edema? Não. Ela está vermelha, que é rubor? Não. Então, ela está normal. Aqui, ela está com processo inflamatório, que é onde eu tenho a epiglotite. Então, qual é a faixa etária, né, que mais acomete essa epiglotite? Crianças de 2 a 5 anos, né? É onde tem uma propensão de ter mais esse episódio de inflamação, de processo inflamatório da epiglote, tá? Crianças de 2 a 5 anos. Adultos e jovens também tem, né? Todo mundo aí já teve ou tem, né? Eu, então, nem se fala demais. Então, vive com a garganta assim vermelha. Mas é um processo inflamatório. Então, além da gente ver essa imagem de uma epiglote edemaciada, vamos ver ela ao vivo, né? Do próprio, dentro do próprio paciente. Então, aqui eu tenho um raio-x, né? De perfil, eu vejo aqui crânio, né? Mandíbula, cervical, mas eu quero ver o processo, deixa eu ver se tem esse aqui. Aqui, ó. Olha aqui, a epiglote aqui, ó. Lembra, acho que eu já falei isso para vocês. Eu não dou imagem para vocês, não, mas eu sou apaixonada com raio-x, né? Então, toda vez que eu vejo uma imagem, por isso que eu trouxe a aula de patologias para vocês, gente. Podia estudar só na área de enfermagem, assim, só doença. Mas eu tento linkar o tempo todo com imagens radiográficas para vocês e acostumando com esses pacientes que vocês vão fazer ao longo da vida lá no hospital. Todo paciente, eu vou ver a epiglote dele, o raio-x? Não, porque ele partes moles, tá? Mas, às vezes, pode ser que eu consiga ver, sim, de um paciente a epiglote aqui, tá? Então, ela é exatamente, se eu sei na anatomia como que ela é, ó, olha, por isso que é bom saber, né, a anatomia, a localização, a forma dela, é onde, quando eu bato o olho na radiografia, eu consigo visualizar ela perfeitamente. Então, aqui eu tenho uma epiglote, né, normal, e aqui eu tenho ela toda edemaciada, olha o tamanho, né, dessa epiglote aqui, os contornos dessa, aonde que tá, olha. Então, aqui eu tenho ela inflamada, né, processo inflamatório, e aqui eu tenho ela normal. Veja bem, professor, então, raio-x é o exame de primeira linha, né, de base, para fazer diagnóstico de epiglotite? Não, tá? Não. Então, é sinais e sintomas, né, cotorrino vai pegar um pauzinho, ó, baixar a língua, botar a luzinha lá e vai avaliar. Mas pode ser que no raio-x você consiga, assim, ver essa distinção aqui entre uma e outra? Sim. Tá? Ótimo. Então, o que é a faringite? Estou mudando para a página 18 aí. A faringite é geralmente uma consequência da epiglotite, tá? Opa, deixa eu tirar aqui para ver direito. Aqui.
Então, a gente viu aqui, então, faringite é uma inflamação da faringe. Eu tenho aqui a laringe, logo abaixo, e tenho o esôfago. Deixa eu ver se tem outra aqui da faringite. Não. Então, a faringite, essa inflamação, né, que pode dar febre, todo mundo aí, né, muita gente aí já teve, pode evoluir para obstrução completa. Por que obstrução completa? Professora, a faringite é como se fosse as amígdalas edemaciadas, né, inchadas? Sim, né? Então, aqui é onde eu vejo a localização dela de perfil. Obviamente que se o paciente abrir a boca, eu vou vê-la aqui. E aonde que eu vejo ela transoral, né? Oral. Aqui do lado esquerdo e do lado direito. Faringite. Pleurite. Volta eu de novo lá no pulmão. Então, o que é it? Vai ser a inflamação das pleuras. Então, eu vou ter um processo inflamatório naquela camadinha fininha que reveste as pleuras, que reveste os pulmões. E essa camada fininha dos pulmões se chama pleura. Então, a pleura pode, o tecido, né? Aquela camada fininha pode inflamar, criar um processo inflamado, né? Então, essa pequena membrana, né? Pequena não, que ela reveste o pulmão todo, né? Eu quis dizer, quando eu mentalizei pequena, eu quis dizer fininha, delicada, né? Que envolve, reveste todo os dois pulmões. Então, essa membrana pode ficar inflamada e tem um processo inflamatório. Então, Professora, por que ela inflama? Aí eu já vou falar. Por que ela inflama, né? Então, pode ser uma bactéria que se instalou lá relacionada ao coronavírus, a pneumonia. Então, é um processo inflamatório que eu já estou, que disseminou e chegou até as pleuras, tá? Então, eu posso ter... nós temos duas pleuras, duas camadas aí anatomicamente, né? Nós temos a pleura parietal e a visceral. Nós temos a pleura interna, nós temos o espaço entre uma pleura e outra, que é esse líquido, e nós temos a pleura externa. Então, outra coisa que pode acontecer para eu ter essa inflamação, uma pancada torácica, pum, bati o tórax, né? A pancada foi tão forte, né, que machucou os pulmões. Esse machucar pode causar um processo inflamatório, né, que machucou a pleura, machucou a membrana. Então, ela pode ficar vermelha lá por dentro, né, e causar um processo inflamatório dessas membranas. Mas pode também ser reflexo, né, de bactéria e vírus, né, que já estavam instalados aqui dentro dos pulmões. Da dor torácica, né, dor nos pulmões, aqui em cima, dor ao respirar, inspirar. Então, aqui a gente tem a pleura visceral, que é a mais interna, e nós temos a pleura parietal, que é a mais externa. E entre meio às duas, eu tenho o líquido, o acúmulo de líquido, que é fisiológico, que eu preciso ter para uma pleura não pregar na outra, né? Quando eu tenho um acúmulo de secreção ou uma produção exacerbada desse líquido entre as pleuras, que eu denomino o nome daquelas patologias que nós aprendemos, tá? Mas aqui a gente está falando de uma inflamação nada relacionada a líquido nem secreção entre meio às pleuras. Nós estamos falando exatamente da pleura, né? Nós estamos falando exatamente da membrana, que é onde vai ficar inflamada. Geralmente, gente, os raios-x, né, de pulmões, eu consigo ver, às vezes, características relacionadas às bordas, né? Obviamente, porque são nas bordas, são nos contornos dos pulmões que eu tenho essa membrana aqui. Então, eu vejo esse risquinho aqui, ó, em tons brancos, né? Em tons mais claros. Eu vejo aqui, ó, na borda inferior do lobo do pulmão esquerdo, totalmente, como se lembrasse uma calcificação, né? Eu vejo aqui também, ó, um reflexo ao redor do pulmão, na lateral do outro pulmão. O que é notório para mim aqui?
que eu não tenho alteração nesse paciente relacionada ao quê? Brônquios, bronquíolos e alvéolos. Tem nada a ver com pneumonia esse paciente aqui. Olha aqui, o pulmão dele pretinho, pretinho, bonitinho, ó. Nada. Eu tenho aonde? Nas bordas. Eu tenho alteração nas bordas. Alteração nas bordas, eu vou suspeitar de algo relacionado a pleuras, tá? Ótimo. Entramos, então, na pneumonia, né? Que às vezes alguém, infelizmente, já deve ter tido, ou conhece alguém que teve. Então, o que é a pneumonia, né? Que é uma gripe piorada e que agora já está mais piorada ainda, que é o coronavírus, né? Então, a pneumonia, gente, é onde que eu tenho a instalação, né, de um vírus, né? A pneumonia, ela pode ser bacteriana ou pode ser viral. Então, o que causa essa inflamação pulmonar e que essa inflamação vai provocar produção exacerbada de, como é que fala? Produção de pus, tá? Então, é onde que eu tenho essa bactéria, onde que eu inalei, respirei no ar, ela se instalou dentro dos meus pulmões e automaticamente ela vai proliferando, né? Ela vai triplicando e tomando conta. Mas nada impede de eu ter inspirado essa bactéria e o meu organismo, meu sistema imunológico ter combatido, né? Eu não desenvolver a doença, mas tem sistema imunológico que não vai conseguir combater e você, infelizmente, vai desenvolver. Então, é onde que ela se instala, prolifera o número delas, e essa proliferação começa a piorar os sintomas. Quais que são os sintomas? Vai começar a produzir muco exacerbado, né? Quantidade de muco. Então, eu produzindo muito muco, eu fico com os alvéolos, né? Então, aqui eu tenho alvéolos saudáveis, aqui eu tenho um alvéolo cheio de secreção lá dentro, ó. Se eu tenho secreção nos alvéolos, que é lá nas pontinhas, significa que ao redor das ramificações dos brônquios tem secreção. Então, o acúmulo secretivo aqui, né, é extremamente exacerbado, que é onde traz todas aquelas alterações para o meu paciente. Então, aqui a gente vê uma visão 3D, né, dos alvéolos, aonde lá dentro tem várias bactérias, tudo contaminado, ó. Por isso que eu tenho que tomar um antibiótico para poder eliminar o causador, né, o agente causador da pneumonia. Outra coisa, o paciente pode... eu posso ter uma pneumonia aguda ou crônica. Essas duas palavrinhas também, a gente já conversou sobre ela. Aguda é momentânea, né? Aonde que eu tive no decorrer de uma semana, 15 dias, foi tratável e foi eliminada. A crônica é onde que eu vou ter a pneumonia por mais de um mês, né? Geralmente são pacientes, né, idosos, né? Criança, a gente que evolui para pneumonia, a gente entra com antibiótico terapia e já vai cessando o mais rápido possível, né? Porque até então os sintomas da criança são muito mais drásticos, né? Tem criança que a gente chega até a perder, né? Chega a vir a falecer por tampar o pulmãozinho dela todo de secreção, a criança não conseguir respirar. Acho que eu já contei para vocês o caso no hospital particular que eu estava, né? Que a mãe chegou com o menino lá de 5 horas da manhã para a gente, sem conseguir respirar de tanta secreção. O hospital que a gente estava não era pediátrico, a gente não tinha condições de socorrer. Mesmo assim, a gente interviu, o menininho veio a óbito, viu? Que a mãe ficou em casa com esse tanto de acúmulo de secreção no peito, um menino de 4 anos. E ele veio a óbito por causa disso, tá? Porque esperou tempo demais em casa. Fica criando secreção. Então, tem que entrar com antibiótico, né? O quanto antes, para eliminar o causador desses sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, que acúmulo de secreção, né? Essa fadiga, esse cansaço, esse tamponamento dos brônquios, dos bronquíolos, ou raio-x. Esse aqui não está, assim, top dos top, não. Mas, geralmente, onde eu vejo uma mancha branca da parte interna para a parte externa, né? Eu já vejo que
o acometimento de ramificações dos brônquios, dos bronquíolos, né? Em vez de eu ver essa alteração da pneumonia da base para cá, eu vou ver daqui, do início para cá, né? Que é de onde entra o oxigênio. Por isso que a gente não pode dar palpite, né, gente, em diagnóstico. Porque as radiografias, às vezes, se assemelham-se umas com as outras. São pequenos detalhes que vão diferenciar uma patologia da outra, né? Uma característica da outra. E isso que acontece na pneumonia é o mesmo que ocorre no COVID? Exatamente, onde que toma conta muito mais rápido do pulmão do paciente, né? E o pneumotórax, que eu acho também uma aí que vocês já ouviram, igual a embolia. Então, o que é pneumotórax? Vocês já ouviram aí? Alguém já ouviu falar? Então, é um acúmulo de ar entre o espaço pleural. Então, o que é o espaço pleural? É o mesmo lugar onde a gente estava conversando, tá? Entre as pleuras. Então, é acúmulo de líquido? Não. É acúmulo de secreção? Não. É acúmulo de sangue? Também não. É acúmulo de ar. Como que eu vou ter o acúmulo de ar entre as pleuras? Geralmente é quando eu tenho um acidente com o pulmão. O que acontece? Tem o arcos costais, né? Que protege os pulmões. Aí tive um acidente de automóvel que impactou e minha costela, o arco costal, quebrou, fraturou. No que ele fraturou, ele foi para dentro. Porque o arco costal, nosso, ele não é arredondado, mas ele não é para dentro, assim, para proteger uma caixa torácica, o pulmão? Sim. Então, quando você quebra, ele tende a vir para dentro, em vez de quebrar assim para fora. Ele é arredondado, né, o arco costal. Então, geralmente, quando ele quebra, ele faz assim. Ele não faz assim. Então, tomei a pancada, ele vai quebrar o arco costal, mas é quebrar para dentro. O que ele quebra para dentro é onde que ele fura. Ele perfura a membrana, que é a pleura. Então, esse osso perfurando a membrana, que é a pleura, né? O que vai acontecer? A força do ar externo, né? A gravidade, vai entrar ar para dentro do pulmão com muita pressa, como se fosse balão. Cada vez mais que vai entrando ar para dentro do pulmão, acontece essa imagem aqui, que é o pneumotórax, tá? É onde que o meu pulmão vai essa compressão do ar fisiológica, né? Da física, vai comprimindo o meu pulmão, os lóbulos, ele vai ficando pequenininho. Então, eu tento inspirar, mas eu não consigo, porque a pressão da força externa é muito maior, tá? Então, ela vai... aqui, essa parte toda branca é ar, que vai comprimir o meu pulmão e vai cada vez mais diminuir. Pode acontecer isso com ambos os pulmões? Sim, tá? Mas nesse caso aqui desse paciente, ele teve perfurado apenas o pulmão esquerdo. Outra coisa, estou lá fazendo a lipoaspiração, aí a cânula do médico, puf, perfura a membrana do pulmão, de tanto ficar sugando, né, gordura? Perfura a membrana, né? O que acontece? Vai ter pneumotórax? Sim, vai ter pneumotórax. Pode acontecer em outras cirurgias também? Pode acontecer, tá? Então, pneumotórax é sempre consequência de algo que aconteceu com o paciente? Sim. Para me ter ar dentro do pulmão, eu tenho que ter a perfuração da pleura para encher de ar aqui dentro, tá? Então, o ar entra aqui fazendo essa compressão dessa forma. Outra coisa, eu tenho que drenar esse ar, tá? Então, é onde que eu coloco uma sonda aqui, nesse espaço pleural do paciente, e ele fica com esse dreno. Vocês já devem ter visto várias vezes, quando foi ao hospital, o paciente segurar um vidro, um frasco, para poder drenar esse ar. Outra coisa, se o frasco fica alto, o ar volta lá para dentro. Ele tem que ficar com o braço para baixo, porque é a gravidade, né, gente? Se eu fico para cima, não vai adiantar nada. É questão de lógica
da gravidade aí, tá? Então, os pacientes, às vezes, ficam andando pelo hospital, circulando, e fica segurando o trem tudo errado aí, e não melhora nunca por causa disso. Então, aqui, uma outra imagem para vocês visualizarem essa mesma alteração, né? Onde que eu tenho ar entre a pleura e dá essa pressão, né? Desse colabamento aí dentro do pulmão. Onde que eu faço força para inspirar e não consigo que ele retorne, porque a pressão externa é muito maior sobre os meus pulmões, tá? Ótimo. Então, vocês já aprenderam aí em outras disciplinas, né, que tudo que eu vejo 100% pretinho nas imagens radiológicas são denominadas ar, né? Então, aqui é onde eu vejo uma imagem de TC, vocês vão aprender com mais detalhes depois. Eu vejo um pulmão íntegro aqui, mas aqui eu vejo um pneumotórax. Eu não vejo branco igual a outra imagem de quilotórax que eu mandei para vocês, que era secreção leitosa. Aqui eu vejo 100% pretinho, aonde que eu tenho um acúmulo de ar, um pneumotórax acentuado, né, grande, onde que faz pressão sobre os meus pulmões e eu tenho o pulmão reduzido de tamanho aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma vértebra, só para vocês entenderem melhor, eu tenho uma vértebra, o canal medular, e aqui na frente eu tenho o osso do externo, né? Eu cortei meu paciente assim e estou olhando ele lá por dentro. Tuberculose. Então, tuberculose vem lá do pulmão também, né? Então, é uma doença bacteriana, né? Onde que eu adquiro através da inalação. Então, a minha contaminação, né? Se eu tiver com bactéria, né? Meu exame deu que eu tô... Deixa eu ver com bactéria. Se eu tiver com tuberculose, meu exame que deu foi através de inalação. Eu estive com contato com uma pessoa que está com a bactéria de tuberculose, dessa doença. Então, isso é fato. Você teve contato com a pessoa que está com a bactéria. A única forma de adquirir tuberculose é através de inalação, através da respiração. Então, se você adquiriu, é porque você teve contato com um tuberculoso, tá? Hospitais referência em Belo Horizonte, tuberculose. Sempre foi o Júlia Kubitschek lá no Barreiro, né? Mas agora a gente tem o regional metropolitano, que veio dar apoio para o Júlia, e aquele hospital, esqueci o nome agora, que foi referência para Covid, aquele hospital antigo. Oi? Ô, professora, eu estou com uma dúvida. Sim. A tuberculose, ela também pode ser desenvolvida medicamentosa também para quem já teve hepatite, certo? Certo, mas a forma como ela vem são mais relacionadas. Essa forma que você falou que ela vem mais relacionada a sinais e sintomas. Ela vem com sinais e sintomas da tuberculose bacteriana. Agora, a bacteriana que você adquiriu através de inalação da bactéria é aonde que você corre o risco, inclusive, de morte e, inclusive, de proliferar para mais pessoas. Certo. Todo paciente que tem diagnóstico de tuberculose agora é um paciente que vai ficar em isolamento. O leito, igual Covid, o leito dele tem que ser isolado, porque é igual Covid, né? É pela inalação que você não enxerga nunca. E essa bactéria, ela se instala também pulmonar, né, nos pulmões, e provoca um processo infeccioso dentro de todos os pulmões. É tratável, né, com medicamento, uma série de